Inclusive, eu quero aproveitar porque nós estamos discutindo consequências da provável delação do Mauro Cid, né, que está colocando ali um certo constrangimento nas Forças Armadas. Mas, além dessa delação do Mauro Cid, a Polícia Federal está avançando numa negociação de acordos de delação premiada com policiais rodoviários federais. O que a Polícia Federal quer entender? Se de fato houve uma ordem, um planejamento para que a PRF, lá no segundo turno, fizesse aquelas paralisações de ônibus ou de veículos de eleitores na região nordeste do país, onde o presidente eleito tem uma maioria de apoiadores, de eleitores. E neste caso, segundo informação que foi divulgada hoje numa reportagem do jornal Folha de São Paulo, 2 policiais rodoviários federais já estariam, de certa forma, colaborando. Então, esses policiais, eles prestam as informações, se forem informações relevantes, há aí o andamento do acordo, a homologação dessa delação premiada, mais uma vez, que seria feita pela Polícia Federal. Como é que você vê essas delações agora se estendendo, saindo da figura de Mauro Cid e se estendendo a outras autoridades para que se chegue a uma resposta sobre uma possível interferência no processo eleitoral em 2022? A gente sabe que durante as eleições, no dia da votação, existe, né, um pagamento para a votação em grupos, né, paga-se um ônibus para votar em grupos num determinado candidato. Isso é um crime eleitoral. Então, isso existe e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, ela estava fazendo o trabalho para evitar este tipo de prática, né? Agora, tem uma suspeita de que houve algum tipo de favorecimento ao Bolsonaro, abusaram, que se investigue. Agora, a atividade da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição para coibir esses comboios, né, para votar num candidato, isso acontece, não dá para negar. Então a gente tem que separar, né, se houve de fato uma má intenção em paralisar ou não, se estavam tentando evitar um crime, que se investigue. Mas eu queria resgatar um pouquinho da história aqui do Brasil sobre delações premiadas, porque à época da Lava Jato a gente acompanhou uma série de delações, de acordos que foram feitos e agora a gente tem visto o que a história nos conta, né? Vários desses acordos sendo revertidos ou anulados exatamente porque essas provas não teriam sido colhidas da maneira correta. Isso poderia acontecer, no seu ponto de vista, também nesse caso envolvendo, inclusive, uma possível citação do ex-ministro Anderson Torres, em Fábio Piperno? Eu acho que a gente primeiro tem que conhecer essas investigações. As acusações são muito graves e não são de hoje. A gente convive com essas acusações já há muito tempo, não à toa. No dia 30 de outubro, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes foi lá para a TV para ordenar que aquelas barreiras, se elas fossem, enfim, levantadas e tal, fossem encerradas. Mas, de qualquer forma, a gente tem que conhecer minuciosamente o que está sendo investigado. A gente sabe também que muitas pessoas da corporação já se prontificaram a depor. Houve, inclusive, há pouco tempo aí, acho que a diretora de inteligência da Polícia Rodoviária Federal, ela apresentou lá mapas, evidências, enfim, que reforçariam as acusações. Agora, de novo, eu acho que, e aí eu vou concordar muito com o Dávila, a gente não pode simplesmente enlamear as instituições. E aí, Dávila, só complementando o que você sabiamente disse, eu acho o seguinte: chegado o momento, eu concordo contigo, tem que separar o joio do trigo, a instituição dos seus profissionais inescrupulosos. Então, chegado o momento de, pela primeira vez na história do Brasil, o país punir, por exemplo, maus militares, caso se constate a culpa deles. Você concorda, Gustavo Segré? Não, que tem que punir a qualquer pessoa, não somente militares, que descumpram a lei, muito mais que descumpram a responsabilidade que é atribuída ao cargo. Mas nesse caso em particular, desses 2 policiais que estão negociando, tem uma coisa que não consigo entender. Quando você cita a Lava Jato, a maioria das pessoas que foram delatores da Lava Jato, eles sabiam que estavam cometendo crimes. E a delação, nesse caso, era justificar todos os crimes, ou seja, não justificar o crime, sino abrir a delação de todos os crimes cometidos que são conhecidos pelas investigações e aqueles que ainda não são. Ele tinha que falar de tudo. E, além disso, tinha que entregar a quem estava acima deles. No caso da Polícia Federal, dessa Polícia Rodoviária Federal, especificamente desses 2 policiais, eu não tenho lógica no entendimento de que eles tinham cometido algum crime se eles obedeceram a ordem
imaginando que teve essa intenção de deter o trânsito. Mas o que a Polícia Federal quer, ao ouvi-los, é justamente chegar no possível mandante. Isso pode respingar, inclusive, no próprio ex-ministro Anderson Torres. Tá, mas aí que eu não entendo, não seria uma delação. Bastaria ele decidir, eu cumpri ordens do Evandro. E o Evandro irá dizer, mas eu cumpri ordens do Dávila. Mas quando fala sobre delação, a delação não tem justamente colocar a pessoa que está acima dele sob suspeita? Mas nesse caso em particular, qual é o delito que eles cometeram? Os dois policiais da Polícia Rodoviária Federal, eles cumpriam ordens. Senhores, vem e você fala pra gente, vocês sentem desse jeito. Nós estamos cumprindo ordens, não cometemos um delito por isso. O policial que estava cumprindo ordens, não entendo por que ele deveria fazer uma delação. Se numa declaração da Polícia Federal ele teria dito, eu cumpri ordens. De quem? Dele. Ponto. Que foi, Dávila? Não, e outra coisa, gente, vamos pensar assim. O resultado da eleição não ia mudar com o voto do interior da Bahia. Então, 3 milhões de pessoas de diferença. E se fosse para fazer isso, você ia usar a Polícia Rodoviária Federal em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral, aí sim, para parar aqui, porque aqui que o voto faz a diferença. Mas você acha que aqui em São Paulo isso aconteceria, Dávila? Não, é lógico que não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, mas não muda o que eu estou dizendo de novo aqui. Pegar maus policiais, como maus militares, com o que seja mal, tem que punir. Agora, tem que preservar a instituição. E eu volto aqui a um outro caso complicadíssimo, que também está afetando a imagem das instituições, que nós aqui demos no 3 em 1 há poucos dias, que é justamente a decisão do ministro Toffoli. O que ele fez com aquela canetada dele, dizendo que o maior erro da história foi prender o Lula? É jogar todo mundo, Ministério Público, PGR, AGU, Tribunal de Contas, todo mundo numa vala de que essas instituições são horríveis, não são legítimas. Como é que é isso? Não é verdade, gente. A gente tem que tentar preservar as coisas. Tanto que o Ministério Público, aqui no estado de São Paulo, acabou de entrar com uma ação para questionar a decisão do ministro Dias Toffoli. Porque é isso, não se pode arrastar todas as instituições para dentro do balaio e dizer que elas estão poluídas e que elas são ilegítimas. Isso na verdade, é um desfavor à preservação do Estado de Direito no Brasil. Fala, Segré. Eu fico com uma sensação de frustração muito grande, porque falamos de punir militares, falamos de punir policiais, mas de punir corruptos, políticos corruptos, nada. Não, tem uma coisa diferente. Nada. Estão todos na gandaia, sabendo que em algum momento, mais tarde ou mais temprano, na gandaia com o nosso dinheiro. Vai mudar e quem está preso sai, quem está processado deixa de estar processado e quem está condenado deixa de estar condenado. É uma sensação muito frustrante. Arremate, Piperno. Veja, uma coisa é punir todo mundo, todo e qualquer corrupto, independentemente da sua atividade, né? Então, que se punam, por exemplo, banqueiros e bancários, jornalistas, engenheiros, pedreiros, sapateiros, enfim, é corrupto, político, corrupto, tem que ser punido. A questão é que, aí nesse caso, se fosse todo mundo punido agora, inclusive os militares, o Brasil assistiria uma ação de inedetismo, porque jamais os militares foram, de fato, para julgamento. Os militares, aqui no Brasil, historicamente, eles acabam gozando de uma série de benefícios e de anistias. Então, seria a primeira vez que a gente teria militares de alta patente no Banco dos Réus. O ponto, Piperno, é como fazer a lei valer para todos no Brasil se o Congresso está aí aprovando uma mini reforma política para isentar todos os políticos de todas as malandragens feitas com o dinheiro público e desrespeito à lei que eles criaram. Mas não Ou seja, a gente está num ponto... O Brasil é o seguinte, o Brasil tem um grande problema. Todo mundo acha, na teoria, concorda que a lei tem que ser igual para todos, não acha? Aí só vai todo mundo fazer lobby em Brasília, para cada um se acha especial. Não, a lei é igual para todos, mas eu sou especial. Olha, o meu setor precisa de ter um determinado benefício especial. O meu é especial. Eu preciso ser juiz e eu tenho que ter 60 dias de férias, enquanto o resto dos brasileiros tem que ter 30 dias. É inacreditável, todo mundo se acha especial. Então, aquela lei que vale para todos não vale para ninguém, porque todo mundo se acha especial.